Fala pessoal, beleza? Fernando Carvalho aqui. Bora falar desse anime que será lançado em abril deste ano de 2023. O anime engloba aventura, ação, comédia, fantasia e ética, que significa algumas cenas sensuais. O mangá começa assim: algumas pessoas se deparam com um grande portão e entre eles alguém diz: então esse é o portão do inferno? Só que há 3 anos um herói chegou a selar esse portão para que nenhum monstro saísse de lá, mas o selo não ficou muito bom. Alguns monstros conseguem passar pelo selo e vir para o nosso mundo e atacar as cidades. Uma jovem grita: não há o que temer, pois estou aqui, continue a trabalhar. Um jovem que está com ela diz: isso parece valioso, hein? Mas logo ele se assusta e diz: chefe, atrás de você. Nessa hora aparecem vários monstros atrás dela, que conseguiram passar pelo selo do portão do inferno. Mas pessoal, antes de continuar com essa história, queria pedir para você se inscrever, deixar seu like, porque é super importante para o canal. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é relevante e vai enviar para mais pessoas. Conto com você. Vamos lá, episódio número 1, o herói da espada. 3 meses depois, em uma vila do sul conhecido como Cheza, aparece um personagem que será o nosso Prota. Prota, para resumir, protagonista, tá pessoal? Caso alguém ache que Prota é o nome do personagem. Ele vê algo que se assemelha à sombra de uma espada e diz: que poder tão divina eu posso sentir. Isso é o que está emitindo essa aura divina. E ele segura o que parece ser o cabo de uma espada e puxa e dá um grito para dar força. E ele fala: tirei. Esse aí é o Toque Scott, nosso Prota. Ele arrancou do chão uma cenoura e eu pensei que seria uma espada, mas ele é um agricultor apaixonado por sua horta, tanto que ele deu um nome para a cenoura e ainda vestiu a cenoura com uma meia. Esse cara não é normal, mano, ele não pode ser normal. Agora aparece uma menina chamada Yuna Yunis, amiga de infância de Touka. Ela está lá atrás e vê que ele está vestindo a cenoura com uma meia e grita: Touka, que merda você tá fazendo? O cara é pervertido, achando que a cenoura se parece com uma perna, por isso ele colocou uma meia, porque se ele não fizer isso, ele não se sentirá um homem de verdade, segundo as suas palavras, né? Yuna reclama dizendo como ela pode ter sido amiga de infância de Touka, sendo que o herói da espada tem a mesma idade que ela. Era ele que deveria ter sido amigo dela, mas o Prota não deixa por isso. Ele rebate: sempre que alguém abre a boca é pra falar do herói. Ele só é um cara sortudo que foi escolhido pela espada, afinal, o selo que ele fez está incompleto e vive saindo demônios de lá para matar pessoas e destruir cidade. Foi o que aconteceu na cidade vizinha há pouco tempo. Mas Yuna levanta sua voz para defender, fala que os heróis ainda continuam lutando contra o mal e que o herói Sama estava para chegar na cidade deles. O Prota diz que é normal as pessoas arrumarem a sua própria bagunça, se referindo ao selo mal feito que o herói da espada havia feito no portão do inferno. O que acontece com o mundo não é problema meu, disse Touka. Tudo que o Prota quer é viver uma vida boa na roça, cuidar da sua horta e não ter nada além de sua amiga Yuna ao seu lado. Já deu para notar que o Prota é apaixonado nela. A cena corta para Yuna sentar e o Prota colocando uma meia na perna dela, todo romântico, e ele leva logo uma bicuda de chega pra lá, seu tarado. Yuna diz que isso é tudo que Touka consegue pensar. Ela fala que a vila pode ser atacada a qualquer momento por um monstro, mas o Prota diz que é para ela ficar tranquila. Ele havia feito várias armadilhas para pegar os monstros invasores, fez vários buracos no chão e colocou estacas de bambu afiado. O que cair nessa armadilha iria morrer na mesma hora, pois havia muitos bambus apontados para cima. Yuna zomba da armadilha de Touka, diz para ele tomar cuidado para ele não acabar caindo nela. E de repente, atrás dela aparece um grande monstro dizendo que vai comer todos os humanos. Yuna, ao sair correndo, cai e o monstro está próximo dela, pronto para pegá-la. E Touka logo pensa no seu futuro ao lado dessa garota. A única ideia que ele teve para salvar a vida de Yuna foi fritar um bacon para ver se o cheiro iria atrair o monstro para comer o bacon e cair na armadilha que ele havia feito. Mas o monstro não deu ideia, o monstro quer comer carne humana. E quando o monstro quase chegou para pegar Yuna, de repente o monstro é cortado no meio e quem apareceu para salvar o dia foi o herói da espada, que chegou no último segundo. Após Yuna ser salva pelo herói, ela começou a flertar com o herói, conversar bastante, dando muito mole pro herói. Toda a aldeia começou a agradecer ao herói também, porque o herói havia salvo todo mundo. Mas isso fez com que o nosso Prota ficasse com inveja e com ciúme, porque ele estava dando em cima da mulher que ele gosta, que é a Yuna. Mas algo inesperado aconteceu. O bacon que Touka estava fazendo para o monstro estava tão cheiroso
que o herói, ao sentir o cheiro, foi para onde estava o bacon, doido para comer aquele bacon. E o inesperado veio acontecer. O cara conseguiu cair na armadilha que Touka havia preparado para os monstros. E ao cair nessa armadilha, ele foi perfurado por vários bambus. E o pessoal ficou assustado, regalaram os olhos todo mundo. Cara, o herói caiu na armadilha. Eles pegaram o herói e levaram para o médico local ali da aldeia, para ver o que o médico poderia fazer. Então o médico foi fazer cirurgias no herói para ver se resgatava a vida dele. Mas aí, passado algumas horas ali da cirurgia, o médico vem com a notícia e todo mundo se levanta para saber o que aconteceu, e o médico simplesmente diz que o herói da espada morreu. E todo mundo fica com cara de espantado, aquelas caras de olho arregalado, não acreditando no que havia acontecido. E assim termina o episódio número 1. O episódio número 2 já começa com Touka descontrolado, agarrando o cadáver pelo colarinho, balançando ele, querendo que ele volte à vida, mas o cara não vai ressuscitar dessa forma, porque ele não está acreditando que o herói está morto, com uma simples armadilha. Todos que estão ali ficam desesperados, porque agora quem iria cuidar do portão do inferno? O único que poderia selar o portão está morto. Agora todos pensam que é o fim da humanidade. Porém, o Prota tenta controlar a situação, dizendo que isso não é nada. Eles só precisam encontrar um substituto. A Yuna joga toda a responsabilidade para cima do Prota, dizendo que ele terá que assumir tudo, porque o herói morreu por culpa dele. Mas um ancião ao fundo fala que a ideia de Yuna não está certa, ou seja, ele precisa ser condenado. Mas Touka se defende, falando que o herói morreu por invadir a propriedade dele sem permissão, e ainda ele queria comer a comida que o cara havia preparado e não tinha oferecido nada para ele. Ou seja, o cara morreu por imprudência. A culpa foi toda do herói, ninguém chamou ele para entrar no meu quintal. Mas o velho tá bravo pra caramba, dizendo que Touka deve pagar com a vida dele. Touka tá falando para todo mundo se acalmar, afinal, quem iria acreditar que um herói caiu em um simples buraco e morreu? Touka diz que não acreditaria nisso, e sim que uma aldeia por algum motivo sacrificou um pobre aldeão, se referindo a ele mesmo, né, para se defender aí que o pessoal tava querendo matar ele já. Ele só queria reverter toda a acusação sobre ele, e até que todo mundo entendeu e entraram em um acordo para dizer que o herói foi morto por um demônio que invadiu a aldeia. Mas Touka aparece com uma outra opção. Então eles levaram o cadáver para um cemitério e enterraram o cadáver na calada da noite, achando que tudo ficaria bem. O que ninguém percebeu é que longe tinha uma pessoa escondida atrás de árvores, observando tudo. Na manhã seguinte, Touka acorda e vai ao banheiro. Quando ele se olha no espelho, ele estava vendo o reflexo do herói morto, mas era um rosto meio sujo, tipo um zumbi. Ele correu para a casa de Yuna e ela ainda estava de pijama. Foi atender a porta querendo saber quem era. Ela se assustou porque ela viu que era o herói Sam, o que havia morrido. Prota logo tentou tirar proveito da situação, vendo que não apenas ele via o herói, né, no seu reflexo, mas que as outras pessoas também enxergavam o herói quando olhava para ele. E por ele gostar da Yuno e a Yuno gostar do herói, ele tentou tirar uma casquinha ali, se empolgando um pouco, achando que ia dar boa o seu plano mirabolante de tirar o aproveito. Ele vai chegando perto de Yuno para falar com ela, tentando ali talvez arrancar um beijo dela. Ela até parece um pouco encantada com o herói e vai deixando ele chegando só mais perto. Só que ela começa a sentir um mau cheiro, dizendo que o cara tá com fedor de merda. Cara, ela fica tão irritada com esse fedor de merda que ela dá um tapão na cara do Prota, que o olho dele até cai no chão. Afinal, vamos lembrar aí que o cara é um zumbi agora, então o olho dele pulou pra fora. Yuna está dizendo que o herói está fedendo a um cadáver puro, mas nesse momento Touka se explica dizendo que acordou nesse corpo e que ele é o amigo de infância dela. Alguém dá risada e o som vem de dentro da casa do Prota. Parece que a minha arte foi descoberta, foi a frase que veio de lá, como era esperado do homem que matou o herói. Touka e Yuna se assustam querendo saber quem é que está falando. Aparece uma personagem dizendo: eu sou a necromante Henry Enzofuso, sou a pessoa que te transformou em herói. O Prota quer saber por que ela fez isso, qual foi o propósito de deixar ele parecido com o herói. Ele não quer saber de joguinhos, ele quer que ela o transforme de volta na pessoa que ele é. A necromante diz que isso não é um jogo e que agora em diante ele será o herói que irá salvar o mundo. Henry disse que fez uma promessa ao herói. Em sua conversa, o herói pediu para ela que quando ele morresse, era para ela usar as habilidades dela para passar o corpo dele para uma próxima pessoa para ser o herói para salvar o mundo, dizendo que quer participar dessa jornada. Mas Touka diz que não tem a mínima vontade de fazer isso,
Só que a necromante tem o corpo original do Touka selado em um pingente, que ela pode destruir a qualquer momento, matando o Touka e deixando ele sem escolhas, a não ser aceitar o destino de salvar o mundo. Prota diz que tem uma ideia. Vamos dizer que o herói está aqui na aldeia, então o chefe do demônio aparecerá para se vingar no que aconteceu há 3 anos, quando o portão foi selado. E nisso ele vai cair na minha armadilha e morrerá. Pronto, salvarei o mundo. Eles logo viram que essa ideia é inútil. Ninguém concordou com isso, dizendo que ele teve uma ideia estúpida e o arrastaram para uma aventura de sabedoria, planejamento e armadilhas. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aí se eu devo dar seguimento na história. Deixa o seu comentário aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Esse anime, como já foi dito aí, ele vai ser lançado agora em abril. Então já tô antecipando algumas coisas do anime aí. Forte abraço!